Você, se fosse Polícia Federal, o que você perguntaria para Bolsonaro? Quais são as perguntas que não podem faltar nesse interrogatório de hoje, hein, Josias? Todas as perguntas que vão levar o Bolsonaro a mentir, Fabiola, e são várias, né? A começar pela pergunta mais óbvia, né? Se ele fez algum esforço para se apropriar dessas joias, as evidências são inúmeras de que ele fez esse esforço, e por que ele se apropriou de dois conjuntos de joias, se ele disse que não pretendia fazer isso, era para incorporar o patrimônio da União. Então, por que ele escondeu dois conjuntos de joias, entregou um, quando recebeu a ordem do Tribunal de Contas da União para entregar, e escondeu o outro? Foi preciso que o noticiário o pilhasse pela segunda vez para que ele devolvesse o outro. E por que ele fez 8 tentativas de resgatar as joias femininas apreendidas na Receita Federal? Se bastava uma, os fiscais orientaram. É para incorporar o patrimônio da União? Então basta um ofício dizendo, olha, é um presente ao Estado brasileiro, estava liberado na hora, mas não, ele fez 8 tentativas, nenhuma delas para incorporar o patrimônio da União. Bolsonaro está descobrindo, Fabíola, da maneira mais constrangedora, que pedestal não tem escada. Até 31 de janeiro, ele era superior hierárquico da Polícia Federal. Decorridos 3 meses, ele despencou para uma posição constrangedora e surpreendente até. Constrange porque ele recebe da Polícia Federal o tratamento de um réu suspeito de roubo de joias. E surpreende porque a suspeita está amparada em indícios fornecidos pelo próprio Bolsonaro, pelo próprio investigado. No caso desses 3 estojos com joias sauditas, que são estimados em 18 milhões de reais, é muito dinheiro, o Bolsonaro se tornou uma caricatura burlesca dele próprio. Ele mentiu mal, primeiro ele negou que tivesse recebido presentes, depois ele foi pilhado, devolveu um pacote, flagrado novamente, foi constrangido a devolver o segundo embrulho que ele tinha escondido na propriedade do amigo, do Nelson Piquet. Antes de fugir para a Flórida, ele patrocinou, como já disse, 8 tentativas de resgatar o estojo com diamantes que ele jurou que desconhecia e depois admitiu que se destinavam a Michele Bolsonaro. Se ele desejasse incorporar o patrimônio da União, bastaria um ofício, bastaria seguir a orientação dos fiscais. E na seleção do elenco de apoio, o Bolsonaro agiu como um suicida didático, ele se cercou de militares, o ministro Almirante, que contrabandeou as peças masculinas, o tenente flagrado no raio-x com as joias femininas, o coronel, ajudante de ordens, que coordenou o plano de resgate da muamba milionária, o sargento palaciano, que foi tentar dar uma carteirada e foi mal sucedido na alfândega. O Bolsonaro, ele se revelou um malfeitor didático. Ele deixou tantas pistas que parece que ele estava movido pelo desejo autoconsciente ou inconsciente de ser flagrado. Foi como se ele quisesse desvendar os crimes cometendo esses crimes. Então, pelo que me disse ontem um delegado da Polícia Federal, a PF está trabalhando com 3 imputações. A avaliação é de que o peculato já está caracterizado. E pode haver também corrupção e descaminho. Os 2 primeiros crimes, peculato e corrupção, sujeitam o investigado apenas de 2 a 12 anos de cadeia. E o terceiro, o descaminho, se for caracterizado, 1 a 4 anos de cadeia. A PF armou, Fabiola, um cerco por Bolsonaro. Marcou para esta quarta-feira 10 interrogatórios simultâneos, em salas diferentes. Então, além do Bolsonaro, a Polícia Federal vai ouvir, por exemplo, o Mauro Cid, que é o ex-faz-tudo do Bolsonaro, que chefiava a ajudância de ordens dele, e o ex-chefe da Receita Federal, o Júlio César Gomes, que também interveio para tentar liberar essas joias. Então, sem mandato e sem blindagem, Fabiola, sem a blindagem do antiprocurador Augusto Aras, o Bolsonaro virou um personagem constrangedor. Ele constrange mais pelas perguntas que ele vai ser obrigado a ouvir dos delegados do que pelas respostas que ele não será capaz de fornecer.